você não ouviu de forma alguma, levanta a mão, não precisa ficar constrangido, não. Então, não ouviu domingo passado. Só o Felipe, né? Ah, não, mais algumas pessoas. Então, eu aconselho que você assista essa ministração de domingo passado. Pode ser domingo de manhã ou domingo à noite. Nós começamos a falar sobre o reino de César e o reino de Cristo. E dentro dessa palavra, nós caminhamos, nós entramos, introduzimos o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Essa palavra de Jesus, que nós chamamos de Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, ela é do capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. E aí a gente falou sobre o domínio do Império de César, o Império das Trevas, o Império pesado, o Império duro. Nós estamos envolvidos com esse império o tempo inteiro nas nossas vidas. O Império de César, quando a gente fala o Império de César, a gente fala simbolicamente, Hoje nós não estamos debaixo do Império de César, o imperador romano, os Césares que passaram na história de Roma, que dominaram o mundo, que foram cruéis, que foram perversos, que agiram com violência. Nós não estamos falando hoje, no século XXI, de César, o César histórico, mas nós estamos falando desse império maligno, desse império opressor de César, espiritualmente falando. Nós estamos vivendo um momento histórico desse império satânico, desse império da maldade, que nós chamamos hoje, nessas ministrações nossas, do Império de César. A história fala que o povo de Israel, o povo do Egito, o povo de Deus, que viveu escravizado por 430 anos no Egito, o Egito era símbolo desse império cruel, desse império violento, desse império que deixou vítimas. Em toda a história narrada nas Escrituras, nós vamos ver que o povo de Deus passou, ao longo da história, foi oprimido, foi opresso, foi vítima de violência. E nós estamos vendo hoje a violência crescendo, nós estamos vendo a maldade, a crueldade, sangue sendo derramado. O tempo inteiro nós estamos vivendo um momento de muita violência na face da terra. Não estou me referindo à violência lá no Oriente Médio. Isso é um dos cenários. É um dos cenários da humanidade. O que nós estamos presenciando na geopolítica, no direito internacional, nessa questão geográfica ali de Israel e Hamas, isso é só um cenário. É só um cenário da violência que o mundo inteiro está passando. E essa violência, nós estamos falando sobre o império das trevas, estamos usando essa simbologia do império de César e o império de Cristo. Domingo passado, nós falamos sobre uma mudança nas alianças, uma extensão da aliança, que nós chamamos de antiga aliança, da forma como Deus tratava, da forma como a história foi conduzida por Deus com o povo de Israel e com todos os impérios dominantes daquela época, as guerras, as violências, o sangue sendo derramado o tempo inteiro. Nós vimos que um rei nasceu, um novo rei nasceu. Lá em Isaías capítulo 9, verso 6, vai falar que um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. O seu principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E esse Príncipe da Paz é exatamente a manifestação daquilo que seria o novo rei. Da forma como esse novo rei, o Cristo, o Messias, esse príncipe da paz, a forma como esse príncipe da paz governaria aquilo que ele mesmo chamou de reino dos céus. Então nós vamos ver que a aliança com esse novo rei, a aliança com esse príncipe da paz, ela tem um aspecto diferente, tem um outro foco. A história começa a mudar. Até então, para que as nações, ou especificamente dizendo, para que o povo de Israel, o povo de Deus, pudesse possuir a terra, ele precisava de usar a espada. Tinha que usar a espada, tinha que usar a violência, tinha que derramar sangue. Agora, o novo rei é uma outra situação, é uma outra perspectiva. E ele fala sobre um reinado de paz. E nós lemos Mateus capítulo 6, que fala sobre a forma como esse novo governo,
a forma como esse príncipe da paz vai conduzir os seus súditos, ou os cidadãos do reino. Quantos de nós aqui, quantos de vocês aqui têm uma aliança com Jesus? Levante sua mão. Você está aliançado com Jesus. Quantos aqui nasceram de novo? E se você nasceu de novo, você não faz mais parte do império de César. Você não faz parte mais do império das trevas. Você faz parte, você está aliançado com um novo rei, que é o príncipe da paz. E esse novo rei tem uma nova forma de conduzir. E Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 vai mostrar para nós as características desse novo povo. Nós que temos uma aliança com Jesus, nós fazemos parte do reino dos céus. Nós saímos do reino das trevas. Nós saímos do reino de César. Não estamos mais no império da violência. Nós não estamos mais derramando sangue para conquistar alguma coisa. Nós não estamos mais passando por cima das pessoas. Nós não estamos mais derramando sangue. Nós não temos mais uma espada nas nossas mãos, uma espada de aço, para poder conquistar. Mas o reino de Deus, o reino dos céus, é algo completamente diferente. E Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 vai mostrar para nós quem nós somos. Nós que levantamos a mão falando que somos nascidos de novo, que estamos aliançados com esse novo rei, que fazemos parte do reino dos céus, nós precisamos entender pelas Escrituras quem nós somos e como nós precisamos viver, como nós devemos viver. Então eu queria ler com os irmãos eu vou fazer uma síntese aqui de Mateus capítulo 5, se você não trouxe a Bíblia, os irmãos vão projetar ali. Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha. E essa igreja, assim, eu recebi alguns feedbacks do que aconteceu essa semana que passou. Algumas pessoas que ficaram a semana inteira meditando nessa ministração, principalmente naquele verso que fala assim: vós não sabeis de que espírito sois. Quem se lembra desse texto, dessa palavra de Jesus? Vós não sabeis de que espírito sois. E algumas pessoas, essa palavra ecoou a semana inteira, como tem ecoado na minha cabeça, dentro do meu coração. Vós não sabeis de que espírito sois. A nossa espada, ela não precisa estar empunhada. Nós não precisamos ter uma espada física de aço nas mãos. Mas nós precisamos ter a espada do Espírito dentro de nós. Uma espada afiada que sai da nossa boca. Uma espada que é a palavra de Deus. Nós precisamos saber de que espírito somos. E se você quiser saber o que eu estou dizendo, você vai ter que ouvir o culto de domingo passado. Algumas pessoas ficaram o tempo inteiro diante de circunstâncias que eles viveram durante a semana. A palavra de Deus era tão forte no coração dessas pessoas, e eu acredito assim, firmemente no meu coração, que essas pessoas tiveram um upgrade nas suas vidas espirituais essa semana, tiveram um crescimento, um amadurecimento, porque se a palavra de domingo não ecoa no seu coração durante a semana, nós perdemos o nosso tempo. E algumas pessoas testemunharam que elas viram a atuação do império de César e elas viram a atuação do império de Cristo. O império de César, irmãos, é o império opressor. E esse império está dentro da nossa casa, esse império está no nosso trabalho, esse império está na nossa vizinhança, no nosso condomínio. O império opressor e maligno e cruel e violento de César está ao nosso redor o tempo inteiro. E alguns dos irmãos testemunharam que nos seus relacionamentos, eles discerniram a hora que o império de César estava manifestando. E o império de César pode manifestar no seu cônjuge, pode manifestar na vida do seu marido. Quando o seu marido bate na mesa e ele grita: aqui quem manda sou eu, aqui quem dá as ordens sou eu. É o império de César, violento, dominador, cruel. Ou o império de César pode manifestar na vida da sua esposa. Quando fala: aqui quem manda sou eu sou a Jezabel. Quem manda sou eu. Quem dita as ordens sou eu. É do meu jeito. Isso é império de César.
dominador, cruel, violento. Quando alguém bate na mesa, quando alguém grita mais forte, quando o seu chefe vem e ele te humilha, quando ele pisa nas suas costas. E o império de César está ao nosso redor o tempo inteiro. E diante do império de César, irmãos, quem precisa prevalecer é o império de Cristo. E aí que entra as bem-aventuranças. É aí que entra aquilo que Jesus falou, a forma como Jesus ensinou. É a nova linguagem do reino dos céus. Mateus capítulo 5 fala, versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então tinha a multidão, tinha os discípulos de Jesus. E Jesus, verso 2, e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Jesus abre essa sequência das bem-aventuranças, dizendo exatamente, bem-aventurados, felizes. Felizes são tais pessoas. O que Jesus começa a falar aqui nesse ensinamento, nessa escola bíblica, nessa conferência aqui, a conferência de Jesus, como se ele estivesse inaugurando uma nova época, uma nova era. Jesus trazendo as características do reino dos céus. Jesus trazendo as características daqueles que moram no reino dos céus, daqueles que fazem parte do reino de Deus. Jesus está falando de um povo completamente diferente. Jesus está se contrapondo à cultura do reino de César, ao espírito do reino de César, ao espírito violento, ao espírito cruel, ao espírito que derrama sangue o tempo inteiro, que deixa as vítimas caídas pelo chão. Esse império de Roma que dominava os povos daquela época, e se você conhece um pouco da história, você sabe a conquista do Império Romano, a violência. Eles arrancavam tudo que as pessoas tinham, eles matavam as mulheres, eles estupravam as mulheres, eles levavam os homens para o cativeiro, eles escravizavam, eles matavam, expropriavam, tiravam as pessoas das suas terras. Esse era o Império Romano, dominando, trazendo a sua crueldade, a sua violência. E Jesus vem falar alguma coisa completamente diferente. E Jesus começa exatamente no começo ali de Mateus, do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, ele começa falando, bem-aventurados os pobres de espírito. Primeiro ele começa falando, bem-aventurados. O que Jesus está falando, o que ele está propondo aqui, irmãos, é uma vida feliz. Quem quer ser feliz? Então você vai começar a prestar atenção agora, como é que você pode ser feliz. Porque nós temos muitas indicações, nós temos muitas afirmações, nós temos muitos caminhos para a felicidade. E hoje nós temos uma série, uma enxurrada de ensinamentos de pessoas que têm um diploma na mão, que têm um certificado na mão, querendo ensinar para nós como é que nós podemos ser felizes. E uma das grandes características da felicidade é, seja feliz do jeito que você puder. Seja feliz do jeito que você conseguir. E se precisar passar por cima de algumas pessoas, não importa, desde que você seja feliz. Jesus vem agora falando uma outra coisa completamente diferente. Ele diz, bem-aventurados, felizes. E ele abre a sequência de características das pessoas que fazem parte do reino dos céus. Jesus abre a sequência das bem-aventuranças, que são características dos cidadãos do reino dos céus. Não tem nada a ver com o reino de César. Não tem nada a ver com o reino violento de César, com o reino que derrama sangue, com o reino que deixa vítimas para trás. Não tem nada a ver. Ele está falando sobre um novo estilo de vida, uma nova conduta. E no domingo passado nós lemos, nós fomos prosseguindo aqui, e nós alcançamos eu acho que foi até o verso 48 de Mateus capítulo 5, mas nós nem entramos ainda no capítulo 6 e nem entramos no capítulo 7 das bem-aventuranças de Jesus. Então, eu quero
começar hoje, e eu não sei se eu termino, talvez nós vamos ter uma nova sequência falando sobre o império de César e o império de Cristo. Uma sequência falando sobre as bem-aventuranças. E ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Feliz são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Reino dos céus, ou reino de Deus, a mesma coisa. Jesus está falando sobre uma vida feliz, uma vida de bem-aventurança. Aqueles que vivem no reino dos céus, aqueles que estão alcançando o reino dos céus. Ele começa a viver um estilo de vida completamente diferente do reino de César. E ele abre essa sequência falando pobres de espírito. Nós vamos entender um pouco do que é pobre de espírito. Semana passada nós falamos que nós poderíamos fazer uma leitura dessas bem-aventuranças, uma leitura política, uma leitura sociológica dessas bem-aventuranças. E não é muito difícil entender que quando Jesus fala isso, Jesus estava falando: olha, existe um império malvado e violento e cruel, sanguinário de César. E esse império de César vai deixando os pobres pelo caminho. Esse império de César, ele vai deixando pessoas que choram pelo caminho. O império de César vai deixando as pessoas sem nada, injustiçadas. Eles não têm mais comida para se alimentar, eles não têm mais casas, eles não têm mais bens, eles não têm mais famílias. O império de César vai deixando as pessoas completamente destruídas pelo meio do caminho. Nós poderíamos ler dessa forma, mas existe algo que Jesus quer colocar no nosso coração, que vai além de uma leitura sociológica, além de uma leitura política. Ele vai falar sobre uma característica espiritual de todos os cidadãos do reino dos céus. E quando ele começa a ser sobre pobres de espírito, vai além da pobreza natural, além da pobreza financeira. Porque o Império de Roma deixava as pessoas pobres financeiramente. Mas Jesus não está falando somente disso. Jesus está falando de uma outra, uma característica espiritual de todos aqueles que querem viver no reino dos céus. Que querem fazer parte do reino dos céus. Ele continua: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ele vai trazendo uma sequência de características: pobreza de espírito, os que choram. Quem é pobre de espírito alcança o reino dos céus. Quem chora será consolado. Aqueles que são mansos herdarão a terra, completamente ao contrário do império de César. Porque quem tem terra é quem conquista. Quem tem terra é quem tem a espada na mão para lutar pela terra. E era exatamente o que o Império de Roma fazia. Eles tinham espada nas mãos, eles tinham o exército mais violento, mais bem preparado da face da terra. Então, quem tem terra é quem conquista. Agora, quem herda a terra, existe uma diferença muito grande. Você conquistar a terra e você herdar a terra. A gente herda aquilo que o nosso Pai nos dá. Aquilo que o Pai deixa para nós. O que Jesus está falando é: quem herda a terra são os mansos. Quem conquista a terra são os violentos. Eles se contrapõem àquilo que é a cultura do Império de César. Nós não somos pessoas violentas. Nós não somos pessoas que derramam sangue. Mas nós precisamos de terra. Nós precisamos de bens. Nós precisamos de posse. Mas nós não conquistamos essas coisas. Nós herdamos essas coisas. A diferença, irmãos, da nova aliança, a diferença do reino de Deus é assim, é preto e branco. Nós herdamos aquilo que o nosso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, deixou para nós. Nós não precisamos ter uma espada nas mãos. Nós não precisamos deixar vítimas
espalhadas pelo caminho. Nós não precisamos passar por cima das pessoas. Nós simplesmente precisamos ser mansos. Porque os mansos herdam a terra. Os mansos herdam e entram na posse daquilo que Deus preparou para eles. Então, a gente precisa entender essas coisas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quem tem fome e sede de justiça, quem está com seus olhos abertos para a injustiça que está sendo feita no império de César, para a injustiça que está sendo espalhada no império de César, quem consegue enxergar isso, essa pessoa tem fome, tem sede de justiça. A justiça, não a justiça dos homens, mas a justiça do próprio Deus. Porque ele diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Se você quer ter uma vida abundante na sua vida, na sua família, se você quer ter uma vida próspera, irmãos, você não pode agir como o império de César age. Você precisa simplesmente identificar a atuação do reino de César, como alguns irmãos essa semana me mandaram mensagem falando, pastor, estou vendo exatamente quando o império de César está atuando. E aí essa pessoa tem a oportunidade de manifestar as características do império, do reino dos céus. Se existe violência contra você, praticada pelo império de César, pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser no trânsito. Vem aqueles motoqueiros abençoados e quer te passar pela direita, meu irmão. O império de César fala assim, joga o carro um pouquinho para a direita. Não é isso que acontece? Mas tem que passar pela direita? Não é possível. Naquela hora é o império de César contra o império de César. Você dá uma olhadinha no retrovisor e eles vum, vum, vum. E você olha assim, César. E aí o César fala assim, joga um pouquinho para a direita. Você vai ver ele voando lá para a direita, bem longe de você. Mas aí naquela hora você fala assim, eu não sou do império de César, eu sou do império de Cristo. Eu sou do reino dos céus. E deixa ele passar. E fala, que Jesus te abençoe. Ele é império de César, irmão. O império de César derrama sangue. O império de César tem violência nas mãos, tem espada desembanhada. Mas nós precisamos 24 horas identificar. Nós não vivemos mais no império de César. Nesta hora nós precisamos o quê? Nós precisamos ser mansos. E manso não é bobo. Isso é outra história, mas nós vamos entrar lá. Mas tem que ser manso. Você tem que ser manso. Você tem que ter fome e sede de justiça diante das injustiças que estão sendo praticadas o tempo inteiro. Eu caí num golpe essa semana, eu caí no golpe no início desse mês. Eu acabei de receber um cartão de crédito, o gerente da minha conta falou assim, vou te mandar um cartão de crédito. Eu não preciso de cartão de crédito, eu não quero cartão de crédito. Não, vou te mandar um cartão de crédito, é um cartão black. Você vai ter isso, vai ter aquilo outro. Fala, tá, então manda esse negócio aí. O cartão acabou de chegar lá em casa, já tinha tentativa de compra. E eles fizeram uma compra de R$10.000 na minha conta, no meu cartão de crédito. E eu fiz contestação e o banco não aceitou. Eu estou com uma dívida de R$10.000. Eu vou ter que entrar na justiça. Eu fui vítima de um golpe. E a primeira parcela, a pessoa que usou meu cartão, dividiu de 5 vezes. E a primeira parcela foi debitada na minha conta sexta-feira. Eu contestei. Eu não fiz essa compra. É injustiça. Eu vou acionar a justiça da terra. Nós oramos lá em casa, falando, Senhor, o Senhor conhece nosso coração. O Senhor sabe que nós não praticamos isso, nós não fizemos essa compra, já debitou na nossa conta, nós vamos ter que procurar a justiça. E aí nós estamos confiando na justiça de Deus. Então o império de César faz injustiça o tempo inteiro. Esse império cruel de César está querendo roubar de nós o tempo inteiro. E nos violenta o tempo inteiro. Quer derramar o nosso sangue o tempo inteiro. Quer nos expropriar o tempo inteiro. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Quem tem fome e sede de justiça vai ser farto. Olha o que Jesus diz. Se você quer ser farto, se você quer ter abundância na sua vida, então tenha fome e sede de justiça. Se você quer ter misericórdia, se você quer alcançar misericórdia, então seja misericordioso. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem quer ver Deus, quem quer ser íntimo de Deus, quem quer viver na presença de Deus, então seja limpo de coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aquele que promove a paz, aquele que pacifica as contendas, os litígios, as violências, as disputas. O tempo inteiro nós estamos enfrentando disputas ao nosso redor. É o tempo inteiro, irmãos, disputa. Disputa disso, disputa daquilo, disputa por território, disputa por herança, disputa por amor, disputa por aceitação, disputa por profissão. E a gente vai disputando. Nós estamos fazendo vítimas das nossas disputas e nós estamos sofrendo, somos vítimas das disputas das pessoas ao nosso redor o tempo inteiro. Mas nós precisamos ser o quê? Pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é daqueles que sofrem perseguição. E ali no café, antes de começar o culto, eu estava conversando com a nossa irmã Sandra. E nós estávamos falando exatamente disso, irmãos. Nós estamos chegando um momento em que não tem como ficar livre de perseguição, por causa do nome de Jesus. As leis estão sendo criadas, as leis estão sendo mudadas, como diz lá em Daniel. No livro de Daniel fala que nos últimos dias eles alterariam, eles modificariam as leis para sacrificar os santos, para desgastar os santos. Está lá no livro de Daniel. É profecia. É final dos tempos. As leis injustas, as leis perversas, elas vão ser feitas, vão ser modificadas, elas serão alteradas justamente para desgastar os santos. As leis injustas são uma forma de nos perseguir. Se a lei te obriga a fazer alguma coisa contra o reino de Jesus, contra o reino dos céus, a lei de César vai te obrigar a fazer coisas que o reino dos céus não cabe no reino dos céus. E aí, meu irmão, se você quiser ficar firme no reino dos céus, você vai ser perseguido. Não tem como sair disso, meus irmãos. Se prepare para isso. Por isso que existe aqui as características do reino de Deus, as características dos cidadãos do reino dos céus. Essas características aqui, elas são completamente impossíveis para nós de viver. Ué, pastor, então como assim? Porque essas características só existem nas pessoas que nasceram de novo. Só existe nas pessoas, só é possível viver isso aqui se você nasceu no reino dos céus. Se você verdadeiramente faz parte do reino dos céus. Não existe nenhuma possibilidade, irmãos, de nós sermos humildes de espírito, pobres de espírito, chorar, ser manso, ser pacificador, sofrer perseguição por causa do nome de Jesus, aceitar essa perseguição, saber se portar nesta perseguição. Não existe nenhuma possibilidade de a gente passar nesse mundo, nesse império cruel de César, se nós não formos nascidos no reino dos céus. E nós estamos chegando num ponto, nós evangélicos, que a gente precisa buscar essa realidade. Ou nós convivemos e vivemos no império de César, e nós nos acostumamos com o império de César, e nós fazemos parte do império de César, nós concordamos com o império de César, nós nos tornamos violentos como César, nós começamos a derramar sangue como César, nós começamos a deixar vítimas espalhadas como um rastro atrás de nós, como César faz, ou nós fazemos o que o império de César faz, ou nós nascemos no reino dos céus.
Não tem jeito mais de ficar em cima do muro. Não dá mais para tentar viver nos dois reinos. Não dá mais para agradar o reino de César e o reino dos céus. Ou nós clamamos ao Senhor Jesus para nos dar um novo nascimento e nos fazer fazer parte do reino dos céus, com todas essas características, ou nós estamos fora daquilo que Deus quer fazer no reino dele. Não dá para conviver nos dois caminhos. Não dá para agradar dois senhores. Jesus falou sobre isso. Nós não podemos servir a dois senhores. Porque se a gente tenta servir a dois senhores, nós vamos agradar um e desagradar o outro. Tem que nascer de novo. E todas as características do cidadão do reino dos céus, ela não é simplesmente uma forma de vida. Não é simplesmente aprender um código de conduta. O que Jesus está ensinando aqui no reino, nas bem-aventuranças, não é simplesmente um código de conduta. Mas o que Jesus está ensinando aqui é um código de honra. Código de conduta é completamente diferente de código de honra. A honra está dentro do coração. A honra faz parte do nosso ser. A nossa conduta, ela é aprendida. Você pega um código aí, pega um código qualquer de leis, Constituição, Código Civil, Código Penal, pega qualquer código tributário, código de trânsito, pega qualquer código, meu irmão, e estuda, que você consegue ali andar de acordo com as ordenanças. Mas código de honra é algo que mexe com o nosso coração, muda a nossa alma, muda o nosso espírito. É diferente. E é só Jesus que pode fazer isso. É só através do novo nascimento. A nossa leitura do Sermão do Monte, quando você termina de ler, domingo passado nós falamos, olha, que história é essa de se te bater um lado da face, você vira outro? Que história é essa, meus irmãos? Se alguém te pede a túnica, você dá também a capa? Que história é essa de que se alguém te obriga a andar 1 milha, você vai com ele 2? Que história é essa de amar os seus inimigos e orar pelos que te perseguem? Completamente impossível. E é isso mesmo, quando nós lemos o Sermão do Monte, a sensação que nós precisamos ter é impossível. Eu não dou conta de viver isso. Me irrita quando o motoqueiro quer passar pelo lado direito. Me irrita quando alguém grita comigo, me mandando fazer alguma coisa. Me irrita quando tais coisas do império de César vão acontecendo ao meu redor. Quando alguém chega e fala que tem que ser assim, que tem que ser daquele jeito. Me irrita quando eu peço uma nota fiscal e aí a pessoa fala assim, com nota fiscal é mais caro. Mas é o império de César. Se alguém te fala assim, com a nota fiscal é 20, sem nota fiscal é 10. Você quer como? Aí você fala assim, eu sou do império de Cristo, eu quero com a nota fiscal. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É impossível, irmãos. Então, quando nós estamos lendo esse sermão, ouvindo o sermão de Jesus, nós temos que ter o cuidado de ler da maneira correta. Nós temos que entender verdadeiramente o que Jesus está falando. Se nós chegarmos a criticar o sermão do monte, quando a gente acabar essa ministração aqui, ou desde domingo passado você está criticando o sermão do monte, você está falando que é ridículo o sermão do monte, isso é fora da realidade, isso que Jesus falou, não cabe no século 21, irmãos. Significa que nós ainda não nascemos no reino dos céus. Os judeus, que eram os ouvintes de Jesus, eles tinham um falso entendimento sobre o reino. Eles estavam debaixo do império de César. Eles estavam sofrendo a crueldade do império de César.
Eles pensavam que o Messias viria para dar uma emancipação política. O Messias que eles estavam esperando, era um Messias político, era um Messias de guerra, um homem de guerra. Porque eles estavam sofrendo na pele a opressão de Roma. Então, a concepção deles, a leitura deles, eles olhavam para Jesus e eles não acreditavam que aquele Jesus era o Messias. Quando Jesus falava sobre bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os mansos, mas eles estavam sofrendo a crueldade daquilo que estava acontecendo ao redor deles. Se a gente lê também e a gente não entende, irmão, se a gente está esperando uma libertação, se a gente está esperando uma nova forma de vida pela espada de Roma, nós não conseguimos entender o que Jesus está falando. A gente precisa nascer de novo. Se você ainda tem problema com o Sermão do Monte, você precisa nascer de novo. Jesus falou sobre algo do coração. Jesus falou sobre uma mudança na natureza humana. Um novo nascimento. Se nós estamos nos debatendo contra o que Jesus está falando, nós precisamos nascer de novo. Jesus está falando de um reino dos céus. Jesus está indo contra o império de César. Nós não podemos nos coligar com o império de César aqui hoje, no século 21. E o império de César manifesta de várias formas, irmãos. Na nossa política, na nossa economia, no nosso sistema de saúde, no nosso sistema de ensino. Tudo que nós estamos vendo em todas essas esferas, política, economia, saúde, educação, tem as digitais de César. O tempo inteiro a gente enxerga, a gente sente o cheiro de César. E muitos de nós, a igreja de Jesus, precisa ter um cuidado muito grande hoje. De não ser seduzida, enganada, pelo próprio sistema implantado na terra de César. Nós chegamos a pensar que nós precisamos estar envolvidos com todo esse sistema cruel de César para que a gente se dê bem. Mas o que Jesus está ensinando aqui é um outro reino. Não tem nada a ver com o reino das trevas, reino do César, não tem nada a ver, é completamente diferente. Jesus está falando de um reino que está entre nós, que está em nós. Ele disse sobre isso. O reino de Jesus é algo que está em vós. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus é algo que está no coração de quem nasceu no reino. Se nós nascemos no Brasil, nós falamos português, nós temos as características, a cultura do Brasil. Se a gente nasce no reino de Deus, nós falamos a linguagem do reino de Deus e nós temos as características do reino de Deus. Não compactua. Não dá para fazer aliança. Esse foi o grande problema em toda a história da igreja. Começando lá do povo de Israel. Deus falou, vocês não vão compactuar com ninguém que já esteja na terra. Não pode casar com aqueles que estão já vivendo. Não case com as mulheres estrangeiras. Ah, Senhor, mas essas mulheres, já existe uma população na terra. Pois é, vocês vão entrar ali, mas vocês não vão ter aliança com eles. Vocês vão ser diferentes dessas pessoas. Vocês não podem desejar os mesmos bens. Vocês não podem desejar as mesmas riquezas que eles têm. Deus falou isso o tempo inteiro. Essa foi a ordem de Deus. É como Deus dando a instrução para que eles possam fazer parte na nova terra que foi prometida. É mais ou menos que Jesus está falando isso. Só que ali na antiga aliança falava de um lugar geográfico. Hoje Jesus está falando de algo eterno. É diferente, é completamente diferente.
Não podemos fazer alianças, não podemos infiltrar. Nós precisamos só de uma coisa, irmãos. Nós precisamos nascer no reino dos céus. Porque o que precisa ser mudado é a nossa natureza. Nós nascemos no império de César. Nós estamos sofrendo todas as influências do império de César. A nossa cultura é uma cultura contaminada por César. Os nossos pensamentos são pensamentos completamente misturados com os pensamentos de César. As coisas que nós fazemos, sempre nós vamos fazer ali, movidos por César, movidos pelo esse império cruel, maldito. Sempre nós vamos fazer isso. Quando você faz uma prova para concurso, lá dentro do coração você tem um César falando assim, arrebenta. Não é? Arrebenta, passa por cima. Em todas as nossas relações humanas, em todas as nossas convivências com as pessoas, o tempo inteiro, lá dentro de nós, tem uma voz falando assim, arrebenta com tudo. Quando alguém te desagrada, sempre tem uma voz de César falando assim, olha, seja vingativo. Dá o troco. Não leva desaforo para casa. Eu sou crente, mas não sou bobo. Não é isso? A gente pensa isso o tempo inteiro. Eu sou crente, mas não sou bobo. Não leva desaforo para casa. Mostra os seus direitos. Mostra quem você é. Afinal de contas, você é alguma coisa. Tem que mudar o coração. Jesus falou de um reinado de Deus. Jesus falou sobre um reino dos céus. Jesus disse assim, olha o que aconteceu lá em... Eu vou ler com os irmãos aqui. João capítulo 18, verso 33. Os irmãos vão projetar ali, João 18, 33. Finalzinho da vida de Jesus, antes dele ir para a cruz, olha isso. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Pilatos, uma autoridade no reino de César, fazia parte desse reino cruel, violento, maldito. Ele chega para Jesus e fala, tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes isso de ti mesmo. Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram tu outros de mim? Quem te falou isso, Pilatos? Que eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, olha a resposta de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Jesus marcou, ele traçou a diferença. O meu reino não é deste mundo. E olha o que Jesus continua dizendo. Presta bem atenção no que Jesus continua dizendo. Essa palavra aqui deve ecoar como aquela palavra que ele falou para os discípulos, Tiago e João. Ele falou, vocês não sabem de que espírito sois. Essa palavra tem que marcar também o nosso coração. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue a judeus. Se o meu reino fosse da terra, eu usaria as funções e as forças e tudo aquilo que esta terra tem. Vocês estão entendendo isso? Se o meu reino fosse deste mundo, eu usaria o que este reino tem para ser usado. Existem as coisas que o império de César colocou à nossa disposição para a gente usar. Mas Jesus nunca usou aquilo que o império de César tinha para ser usado. Se o meu reino fosse deste mundo, eu mandaria os meus servos e eu não seria entregue aos judeus. Aí ele continua dizendo o quê?
Mas agora, o meu reino não é daqui. Nós temos uma escolha diante de nós, irmãos. Usar o que César tem para nós. E aí nós podemos ser livres de muitas coisas, entre aspas. Igual eu estava ouvindo ontem, uma irmã contou que na faculdade, essa irmã estava na sala de aula junto com uma colega de trabalho. Elas fazem faculdade e elas estão na mesma sala. E essa menina que era colega dela no trabalho, ela tinha, se eu entendi bem, um cargo superior. E essa menina falou assim, olha, eu não vou na aula hoje, então na hora da chamada você responde para mim. E ela, e agora? Se eu não responder, ela me manda embora. Se eu não me responder, ela vai fazer uma retaliação, ela vai fazer qualquer coisa. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? E ela ouviu o reino de Deus. Ela podia fazer o que César ensina a fazer, né? Não, tudo bem, não tem problema não. Fala lá, que ninguém vai saber mesmo, tá? Ela olhou para a moça e falou assim, não, eu não vou fazer isso. Todas as consequências que o César tem as benesses daquilo que a gente faz para ele, tem os instrumentos, tem os caminhos, mas também tem as suas punições. E essa irmã escolheu não fazer. E ela foi promovida no seu trabalho. Amém? Amém? Ela foi promovida. Ela não fez o que César queria que ela fizesse. Então, o tempo inteiro, irmãos, é isso aqui, ó. Se eu quiser, se o meu reino for desta terra, eu faço isso. E eu posso resolver. Jesus podia falar, olha, se meu reino fosse daqui, eu falo qualquer coisa e está tudo resolvido. Mas Jesus falou assim, o meu reino não é daqui. Verso 37, disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Rei simplesmente manda, faz o que quer. Você é rei. O que Pilatos está falando? Você se diz rei, se sujeitando aos sofrimentos desta terra. Vocês podem entender o diálogo de Pilatos com Jesus aqui? Você é rei. Um rei não se sujeita ao sofrimento, à humilhação, ao escárnio. Se você é rei, faz alguma coisa. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Aquela irmã falou para a colega, ela deu testemunho da verdade. Falou, eu não faço isso. Eu não vou mentir. Nós estamos aqui no império de Jesus, no reino de Jesus, no reino dos céus, no reino de Deus. Nós estamos aqui para dar testemunho da verdade, não é da mentira. Nós estamos aqui, não é para fazer as mesmas coisas que César faz e que o súdito de César faz o tempo inteiro. Irmãos, eu sei que isso confronta muito. Porque a gente tem, enquanto nós estamos aqui rodeados por César, a gente tem a oportunidade de mentir o tempo inteiro. A gente tem a oportunidade de sonegar imposto o tempo inteiro. A gente quer dar o tumé em Deus. Vocês entendem essa frase? Dar o tumé? Eu não sei o que é isso não, mas eu ouvi falar isso a vida inteira. A vida inteira eu ouvi falar isso, estou só repetindo. A gente fala assim, olha, eu dou o dízimo do líquido ou do bruto? Esse tipo de pergunta, às vezes, é assim, só para falar assim, dá para dar menos? Desculpa quem faz essa pergunta, mas essa é uma pergunta que nem precisava existir dentro do coração da gente. Eu dou o dízimo do bruto ou do líquido? Isso é César. Com nota é X, sem nota é meio X. É a mesma coisa. Eu dou o dízimo do bruto ou do líquido? Ah, Senhor, eu ganhei um dinheiro lá que eu não estava esperando. Eu dou o dízimo também?
Ah, mas eu não trabalhei para ganhar dinheiro. Eu tenho que dar o dízimo? A gente fica brigando com essas coisas porque a gente está no Império de César ainda. A gente quer dar um jeitinho de... Porque ou é reino de César ou é reino de Deus. A gente está aqui para dar testemunho da verdade. É a verdade, irmãos. Quem vive no reino dos céus anda na verdade. Ainda que a pressão de César venha sobre nós andamos na verdade. Isso é impossível para um cidadão que ainda não nasceu no reino dos céus. É isso que nós precisamos entender. Eu vou querer dar o dízimo da forma mais barata possível. Da forma mais fácil possível. Eu vou querer ter o mínimo de resistência possível. Eu quero me desgastar o mínimo possível. Eu quero fazer o mínimo possível. Eu quero andar no limite entre a verdade e a mentira. Mas no final, eu quero ir para o céu. Eu quero receber as bem-aventuranças. Eu quero ser feliz. Eu quero herdar a terra. Eu quero ser farto. Eu quero todas essas coisas. Mas eu quero sempre andar no limite. Eu quero sempre fazer o mínimo possível. Eu quero sempre ter o mínimo de desgaste possível. Eu quero ter sempre um mínimo de convivência com as pessoas que estão sentadas aqui. Me poupe de algumas coisas, pastor. Me poupe das reuniões, me poupe dos cultos, me poupe dos ministérios da igreja, me poupe das ofertas, me poupe dessas coisas, mas eu quero ir para o céu. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Eu vim para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quem é da verdade ouve a voz do Espírito de Deus. Quem é da verdade ouve a voz de Deus. Ainda que a voz de Deus não agrade os seus ouvidos. Quem é da verdade ouve a voz do Espírito de Deus. Lucas 23, 35. Lucas 23, 35 vai falar assim: e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, falando de Jesus. E eles diziam assim: aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Se és o Cristo, o escolhido de Deus, se é o Messias, se é o prometido, se o Senhor é o rei prometido, se é rei, então salve-se a ti mesmo. O império das trevas, o império de César, o tempo inteiro instigando. Salve a si mesmo. Se és o Cristo, se és o Messias, se é o escolhido, salve-se a si mesmo. Porque no império de trevas, no império de César, existe a luta, o homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. E nós estamos guerreando o tempo inteiro entre nós para ver quem vai sobreviver nessa selva de pedra. O império de César é uma luta do homem contra o outro homem. É a luta da sobrevivência. Salve-se a si mesmo. Se você é rei, salve-se a si mesmo. Se você é o escolhido, se você tem um chamado, salve-se a si mesmo. Lá no império de César é assim o tempo inteiro, cada um querendo se salvar a si mesmo. No reino de Jesus, no reino dos céus, irmãos, eu choro. No reino de Jesus, no reino dos céus, eu sou pobre de espírito. No reino dos céus, eu sou humilde. No reino dos céus, eu sou perseguido. No reino dos céus, eu tenho fome e sede de justiça. Eu não estou na luta pela sobrevivência. Se você é rei, salve-se a si mesmo. Se você é o Cristo escolhido de Deus, faça alguma coisa. Pega a espada de César e vai para frente. Empodere-se. Se tem uma palavra hoje que está na moda, é o tal de empoderamento. A mulher empoderada.
E a mulher empoderada, meu irmão, ela vai subir na cadeira e vai dominar o homem. O homem empoderado vai subir na cadeira e vai dominar a mulher. E isso é característica, sabe de quem? De César. Empodere-se a si mesmo. O único poder que nós precisamos, sabe qual que é? Poder do Espírito de Deus. E esse discursozinho de coach, isso não tem nada a ver com o reino dos céus. Nós precisamos do poder do Espírito 24 horas nas nossas vidas. Nós só seremos livres do império de César se o Espírito de Deus estiver enchendo os nossos corações, irmãos. Viver isso aqui é completamente possível. Completamente possível. O que mais que fala o texto aqui? Verso 36, né? E também os soldados o escarneciam. Os soldados de Roma estavam escarnecendo de Jesus. Os soldados estavam escarnecendo, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. Eu não vou nem falar para vocês essa esponja do vinagre. O que significa isso? Procure saber. Essa esponja do vinagre que eles colocaram na boca de Jesus, o que era? Eram soldados de Roma. Eles estavam fazendo isso com o rei do reino dos céus. Era uma zombaria. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, de novo, hein? Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Se tu és o rei dos judeus, faça alguma coisa. Haja. Lute. Levante-se. Pega a espada. Faz alguma coisa. Rei luta. Rei não sofre. Rei não é humilhado. Rei vence. Rei vai conquistar. Se você é rei, então faça alguma coisa. E também por cima dele estava um título escrito em letras grandes, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Que contexto, irmãos, nós estamos falando aqui? Jesus estava proclamando no Sermão do Monte, Jesus estava proclamando que César não será mais o Senhor. Jesus estava falando para as multidões e para os seus discípulos exatamente isso. César não será mais o Senhor, mas eu, Jesus, sou o Senhor deste novo reino. Este novo reino que está sendo instalado na face da terra. É o reino dos céus, é o reino de Deus. Não é mais o reino de César. Isso era o que Jesus estava proclamando no Sermão do Monte. O reino é daqueles que estão descritos com essas características em Mateus capítulo 5, em Mateus capítulo 6 e em Mateus capítulo 7. Jesus estava dizendo: o reino que prevalece é o reino de Cristo. É o reino dos que choram, é o reino dos mansos, é o reino dos humildes, é o reino dos pobres de espírito, é o reino dos misericordiosos, é o reino dos pacificadores, é o reino daqueles que têm fome e sede de justiça. Isto é o reino dos céus. Era a proclamação de Jesus. O reino de César é o reino da maldade. O reino de Cristo é o reino da bondade. O reino de César é o reino do ódio, é o reino da violência. Mas o reino de Cristo é o reino da paz, o reino do amor e o reino do perdão. Não é o reino da vingança. É o reino do perdão. Se me fizeram alguma coisa, se me bateram de um lado, se tomaram a minha túnica, se me obrigaram a caminhar uma caminhada, este reino de Jesus, este reino é o reino do amor, o reino da pacificação e o reino do perdão. E é impossível para quem não nasceu no reino. É impossível. O reino de César é o reino da vingança, o reino de Cristo é o reino do perdão, e a igreja é a população deste reino dos céus. Nós aqui somos a população deste reino dos céus. Amém, irmãos? Você está ouvindo tudo isso aí?
Como é que está o seu coração? Qual é a sua crítica a respeito do Sermão do Monte? Quais são as observações que você tem para fazer a respeito do discurso de Jesus? O caminho, Jesus começa falando, bem-aventurados. Jesus estava mostrando o caminho para a verdadeira felicidade. O Sermão da Montanha é a constituição desse novo reino, o reino dos céus. Jesus estava dando novo mandamento desse novo reino e desse novo rei. Jesus estava ensinando a nova linguagem desse novo reino. Nesse discurso de Jesus, ele estava ensinando um novo estilo de vida nesse novo reino. O Sermão da Montanha é uma descrição do caráter do crente. É uma descrição do cidadão do reino dos céus. Não é você vive no reino dos céus e você vai ser assim. Não é nada disso. Não é entrar no reino dos céus e ser isso aqui. Não tem nada a ver com isso, porque isso é impossível. É você ser assim, porque você nasceu no reino. Só existe um jeito de ser assim, de viver assim, se nascer no reino. O que nasce da carne, Jesus falou para Nicodemos, lembra? O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. É novo nascimento. Nesses últimos dias, eu estou terminando já. Nesses últimos dias, irmãos, nós precisamos, são os dias da tomada de posição. Nós estamos entrando numa fase da história da humanidade. E são dias de tomada de posição. Ou você é do reino de César, ou você é do reino dos céus. Porque não vai dar mais para cochear entre dois caminhos. Porque nós vamos agradar um e desagradar o outro. Se você quiser ficar no reino de Deus, mas usando a espada de César, não vai ter jeito. Se você quiser viver no reino dos céus, mas com as características do reino de César, não vai ter jeito. Se você quiser ficar no reino dos céus, fazendo as mesmas coisas que César faz, não vai ter jeito. São tempos de tomada de decisões. Jesus falou o tempo inteiro sobre isso. Bem-aventurados os pobres ou humildes de espírito. E aí eu termino com isso. O que é pobre de espírito? Pobre de espírito, irmãos, é o oposto da autossuficiência. Pobre de espírito é a profunda humildade de reconhecer a sua própria falência espiritual sem Deus. Presta bem atenção nisso aqui, o que é ser pobre de espírito. Pobre de espírito é a dependência do reino dos céus. Pobre de espírito é saber que você não tem recursos deste reino de César. É você abrir mão dos recursos que estão à sua disposição, como Jesus abriu. Ele falou, se o meu reino fosse deste mundo, eu mandaria os meus servos me livrar disso. Ser pobre de espírito, humilde de espírito, é viver sem essa autossuficiência. E essa foi a atitude de Gideão, por exemplo. Gideão, quando Deus manda o anjo para anunciar aquilo que ele faria, aquela grande realização que ele faria, Gideão falou assim, não, Senhor, isso é impossível. Pertenço à menor tribo de Israel e à menor família desta tribo. Essa foi a atitude de Gideão. Diante de uma promessa de Deus, um chamado de Deus, Gideão, você vai fazer tal e tal e tal. Ele falou, não, Senhor, eu sou o menor, a minha família é a menor de todas. Isso é ser pobre de espírito. É saber que
a minha família não resolve, o meu nome não resolve, o meu dinheiro não resolve, a minha profissão não resolve, as minhas posses não resolvem. Eu preciso do Senhor na minha vida. Ser pobre de espírito é ter a mesma atitude de Moisés. Moisés, criado em toda a sabedoria do Egito, com autoridade no Egito, com a capacidade de guerra, com o treinamento do Egito, com a ciência do Egito, Moisés, ele se sentiu inteiramente indigno da tarefa que lhe foi dada. E quando ele tentou usar os recursos lá do império das trevas, ele fez uma bobagem e ele teve que fugir para o deserto. Lembra disso? É ser como Moisés. Ele tinha consciência da sua inadequação e a sua insuficiência. Ser pobre de espírito é ser como Davi. Davi, quando foi chamado, ele respondeu assim: Senhor, quem sou eu para que o Senhor venhas a mim? Quem sou eu? Ele precisava da obra de Deus na vida dele. Ser pobre de espírito é ser como o profeta Isaías, que quando ele teve a visão do trono de Deus, ele falou assim: Senhor, ai de mim, Senhor, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, Senhor. Ser pobre de espírito é ter a atitude de Isaías. Ser pobre de espírito é como o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro tinha a natureza de um homem agressivo, de um homem esperto, de um homem que se impunha aos seus semelhantes, um homem que era dotado de forte confiança própria, autoconfiança, um indivíduo típico do reino de César, daquela época. Ele extravasava confiança, ele cria nas suas próprias forças. Quando ele foi confrontado por Jesus, quando ele teve um encontro com Jesus, ele disse assim: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Isso é ser pobre de espírito. Reconhecer a sua indignidade. Ser pobre de espírito é como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem dotado de tremendas potencialidades, como homem natural, e ele sabia disso. Mas quando nós lemos as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, ele falava de um espinho na carne. Ele falava: Senhor, me livra do orgulho, da jactância. Senhor, eu não alcancei ainda. Senhor, eu estou prosseguindo para o alvo. Isso é ser pobre de espírito. E os pobres de espírito são os felizes. São aqueles que habitam no reino dos céus. Pode ser que nas próximas nós vamos continuar falando de cada uma dessas bem-aventuranças. Mas uma coisa que a gente precisa sair daqui sabendo, irmãos. Nós precisamos nascer no reino dos céus. Isso não é uma coisa que a gente ouve, lê e aplica. Mas é uma coisa que nasce dentro de nós. É o resultado de uma natureza completamente transformada. É o resultado de morrer para César e nascer para o Cristo. Amém? Vamos ficar de pé? Louvor.